o material que a gente ia trabalhar na aula passada. Deixei um monte de material também para as disciplinas, para os trabalhos subsequentes. E hoje a gente vai trabalhar um slidezinho para lá com o meu nome, chamado psicomotricidade. A gente vai dar início, né, à conceituação, à formulação das bases da psicomotricidade, novamente. A gente vai ver como funciona o desenvolvimento infantil a partir dessa proposição aí da psicomotricidade, certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo visualizar aí, pessoal? Sim. Sim, professor. Ele está maximizado ou ele está minimizado? Como é que está aí a imagem? Por favor. Está minimizado. Não está grandão, não? Tá, não. Não. Eu mostro nas ferramentas. Eu não sei o que é que rola, que nunca fique, mas enfim. Vai rolar sim. Como eu estou com o slide aqui aberto, eu não vou conseguir visualizar vocês, então, por favor, não me abandonem, não fique só as almas aí, perguntem, liguem o microfone, faça valer a pena essa horinha que a gente vai ficar junto aqui. Então, vamos lá. Nos nossos últimos encontros, a gente discutia, né, sobre essas conceituações e formações da psicomotricidade. Inclusive, eu deixei aí bem quentinho para vocês, né, bem bonitinho, só o pitel, um artigo para leitura, que acredito que muitos amaram a leitura desse artigo, quem conseguiu fazer a leitura, viu quão bom é esse artigo, viu que as discussões, elas são presentificadas dentro daquilo que se propõe a psicomotricidade para a educação, né? Conseguiram visualizar aí dentro da psicologia infantil, ou, na verdade, do desenvolvimento infantil, né? O como a motricidade ela é fundamental. E agora a gente vai dar continuidade a essa cadeia, né, de eventos que acontecem dentro do desenvolvimento motor para a psicomotricidade, né, infantil. Conseguiram ver a transição do slide ou tá pausado por aí? Tá no mesmo slide, era para ter passado. Pausado. Peraí, tá pausado, é? E agora? O mesmo ainda. No mesmo ainda? Uhum. Professor, aperta F5 para maximizar o slide. Eu sei, Samuel. É porque a parada aqui sempre trava quando eu compartilho, mas eu tô ligado, beleza? Eu vou fechar aqui e abrir novamente para ver se eu consigo trabalhar com ele, maximizar direitinho e tal. Foi boa, viu, Samuel? Vai dar certo. Glauco, Foi. na hora que você fechou, já estava no terceiro. Pois Eu é. achei- Pode ser, Só minha, pra
Pode ser minha internet também. É. Mas vai dar certo, gente. Vamos lá. Eu vou maximizar. Vou deixar ele grandão aqui, dar um F5 e tal. Rolou? Não. Mas Espera um momento, é porque existe um delay, sim. De toda forma, eu estou no segundo slide, né? O corpo e seu significado, sua história. Tá rolando? Não passou. Não dá pra ver, não, o segundo não. Agora. Pronto, agora foi. Agora sim. É porque tem um delayzinho. O maximismo, ele não funciona, não. Então, vamos lá. O corpo, seu significado, sua história. A palavra corpo teve sua origem do sânscrito, né? Garbhas, que significa embrião. Do grego kapos, que significa fruto, semente, envoltura. E do latim corpus, que significa tecido de membros, envoltura, alma ou embrião do espírito, né? O corpo, ele tem um significado funcional, né? E totalmente determinante se a gente for trabalhar qualquer ciência contemporânea. Física, psicologia, biologia, enfim. Ele tem essa conotação porque a modernidade ficou muito mais evidente de que o corpo era um aparato de significados, né? Então, hoje, quase tudo que você vê relacionado à nossa existência é relacionado ao nosso corpo, né? A moda, a alimentação, o amor, o sexo, enfim. Quase tudo é relacionado à ideação de corpo, né? O uso hábil do corpo foi importante na história da espécie humana. Durante milhares de Professor, licença. Vou falar. O senhor pode me enviar o e-mail do senhor? Oi? Eu não entendi. Deu para escutar? O senhor pode Não deu. enviar o e-mail para mim poder enviar o trabalho? Certo. Até quem está falando, por favor? A Stefane É Stefane, né? Até o final da aula eu te viu? Deixa eu Isso. concluir o material que eu te viu? Pode ficar tranquilo, vai dar certo. Pois tá bom. Vamos lá, então, o uso hábil do corpo foi importante na história da espécie humana, durante milhares de anos, atingindo seu apogeu na cultura grega e no Ocidente durante a Era Clássica. A beleza da forma humana foi ressaltada através da arte do atletismo, né? Havia preocupação nas atividades físicas e em todo desenvolver de um corpo perfeito, proporcional e gracioso em todos os seus movimentos, no seu equilíbrio e na sua tonicidade. Então, a gente já está falando do corpo moderno, né, gente? Até mesmo se a gente retratar um pouco da história antiga, né? Cada cultura tem a sua ideação sobre o que aqui se propõe o corpo, né? Vocês já viram estátuas angelicais de anjos gordinhos, né? Ou de mulheres bem acima do peso na sua representação enquanto estátuas. E aí viram épocas, né? A própria cultura grega, né? De corpos esculpidos belíssimos, né? Todo mundo musculoso, as mulheres muito musculosas, os homens, os deuses, né? E a gente foi atravessando época e época, o Renascimento já teve outra perspectiva sobre o olhar do corpo, até chegar à Idade Moderna, com essa ideia da proporção física, né? De se ter olhos bonitos, boca, nariz afilado, cabelo X, o corpo X, enfim, já se trouxe uma outra roupagem, né? Para aquilo que se entendia como corpo, né? Com preocupação não somente na cultuação das atividades físicas, ou seja, do estereótipo físico do corpo, mas também com a ideia do seu uso total, né, de potencialidades, como as suas habilidades, a sua beleza e etc. A dicotomização existente entre corpo e alma foi estabelecida por Descartes no século XVII. Na concepção cartesiana, o corpo seria algo externo não pensante. Então, aí a gente volta um pouco para a história antiga e pensa que esse corpo antes, que hoje é um receptáculo de toda a cultura moderna, esse corpo entrava dentro daquilo que ele chama de dualismo, né, entre
corpo e alma, né? Ou seja, o corpo era apenas a carcaça e a alma era onde estava a mente humana, os pensamentos, os desejos, assim como a alma cristã, né? O espírito, enfim, concebido, né? Então havia essa dicotomização entre corpo e alma, né? Então, seria o depositário da alma, e a alma seria a substância pensante por excelência. Para Descartes, a alma não executa nenhum tipo de participação naquilo que pertence ao corpo e vice-versa. As atividades de raciocínio, as atividades físicas, são tradicionalmente percebidas em nossa cultura de formas distintas e estanques. A valorização das atividades mentais em detrimento das atividades físicas é um fenômeno ainda presente na civilização ocidental. Sim, principalmente hoje, né? Se você ligar o Instagram, o TikTok, ou qualquer aplicativo desses de redes sociais, vocês vão ver que ou vai ter uma bunda bem grande lá, ou um abdômen bem sarado, ou um dente bem branco, platinado, da cor dessa luz fosforescente, algo do tipo estético, né? Harmonização facial, lipoescultura 3D, o caralho a quatro, enfim, algo desse tipo, muito mais interessante, muito mais chamativo, muito mais atrativo do que qualquer tipo de atividade mental, né? Então, o cara não vai ficar postando página de um livro, declamando uma poesia e etc. Eu garanto como ele vai ter menos likes do que uma pessoa dançando essa dança de brega aí, enfim, esse dança senta não sei aonde, essas paradas aí de funk. Então, há uma disjunção entre a valorização de atividades mentais e físicas que se identifica ainda hoje no Ocidente, né? Não é por acaso, gente. Não é por acaso, não é que a gente seja menos ou mais, não se trata aqui de aquisição cultural, intelectual e etc. Se trata muito mais aqui, como o autor traz, de um fenômeno sobre a nossa existência estar atrelada ao corpo do que estar atrelada à mente, né? Então, é engraçado isso, porque se você tiver uma morte cerebral no hospital, significa que sua mente não vai mais funcionar, mas também o seu corpo, né? De certa forma, a sua mente não vai mais poder receber nenhum comando do seu corpo, mas os órgãos estão lá ativos, né? O cara fica vegetando. Então, ainda assim, se tem a crença de que esse corpo, né, a qualquer momento ele pode se postar de pé de novo e etc. Então, a gente tem uma ligação muito forte com a ideia do existencialismo do corpo, né? Isso é bem filosófico, mas faz parte da cultura ocidental. Então, não é à toa que a gente cultue tanto a ideia do corpo, né? Então, lógico que você ter um corpo bonito e belo e apreciado é algo muito desejante, né, entre os seres humanos. Entretanto, todavia, porém, se fala muito em corpo e menos em saúde, né? Então, se você perguntar para um cara que sofre, por exemplo, porque está acima do peso, ou porque é muito abaixo do peso, se ele quer ter um corpo muito belo ou saúde, o cara ainda fica em dúvida. Porque tem gente que não tem um corpo tão belo, mas os exames tudo ok, né? Colesterol, triglicéridos e tal. O cara está em dia com a saúde dele. Todavia, não está tão em dia com os likes e as curtidas aí dentro dos aplicativos, né? E aí, gente, dentro dessa celeuma de entender a representação do corpo em sociedade, entra as funções motoras, né? O movimentar desse corpo, né? Então, já se tinha a crença de que o corpo iria ser um objeto de estudo na cultura ocidental, e agora a gente tem o entendimento da necessidade de que o corpo comece a ser trabalhado para que tudo isso que a cultura ocidental preza com relação ao corpo seja presentificado. Antes de aprender a dançar, o cara tem que andar. Antes de aprender a andar de moto, de bicicleta, o cara tem que aprender a correr, caminhar e movimentar os membros inferiores. Então, para isso é necessário um desenvolvimento psicomotor, né? A gente viu já nas aulas anteriores vários autores trazendo concepções acerca dos termos e etc, né? Aqui tem mais uma, né? A psicomotricidade, ou seja, estudo psicológico no desenvolvimento humano, demonstram a importância do uso do corpo no desenvolvimento cognitivo da criança. A partir de então, a relação entre corpo e mente vem sendo alvo de inúmeros estudos e indagações. O termo psicomotricidade aparece a partir do discurso médico, mais precisamente neurológico, numa visão organicista que tem como prioridade o estudo do movimento em si. Então, o campo da aula neurológica ele tem bastante interesse nessa proposição cognitiva que são os movimentos do corpo, né? Ou seja,
A motricidade faz parte desse desenvolvimento cognitivo. Envolve corpo e mente, né? Ou seja, precisamente um ato neurológico, né? Essa função motor, ela é psico, que é intelectual, cognitiva, emocional, afetiva, mental, neurológica, e é motora, né? Ou seja, motricidade de movimento, ato, ação e gesto. Gente, quem tiver dúvidas, liga o microfone e pergunta. Quem quiser perguntar alguma coisa, ok? Eu não estou conseguindo ver o chat, certo? Então não tenho como responder lá no chat. No século XX, a psicomotricidade se estabelece como ciência independente. Vários estudiosos contribuíram para a visão atual da psicomotricidade, né? Trabalhos como de Vallon, Geisel, Lebouche, Costalati, Ajuriaguerra e Piaget são citados nos estudos da educação psicomotora. Aqui ela já entra com Vallon, né? Ressaltando a relação entre o afeto e a emoção no desenvolvimento psicomotor. A gente chegou a falar de Vallon na aula passada? Vocês lembram? Não, a gente estava falando sobre Piaget e as fases do desenvolvimento. Tá muito baixo, Samuel. Se for você, Eu tá acho que sim, viu? A gente falou sobre Piaget e as fases do desenvolvimento. Pronto. Assim como Piaget, né, o Vallon era um psicogeneticista, né, e também trabalhava com a proposição construtivista. O Vallon acreditava que os afetos, né, ou seja, as proposições que me afetam, que me significam, eram fundamentais no desenvolvimento emocional da criança, né? E ele faz essa relação entre o afeto e a emoção no desenvolvimento motor. Como esse corpo entra em movimento, como esse corpo responde a esses atos emotivos aí. Então, o Vallon ressalta essa proposição dentro do desenvolvimento psicomotor. Piaget destaca a relação evolutiva da motricidade com a formação do pensamento cognitivo. A Ajuriaguerra vem contemplar a questão corporal em sua relação com o meio, mais especificamente do que diz respeito à conscientização da criança em relação ao seu próprio corpo. Costalati afirma que a psicomotricidade é uma ciência da educação que realiza um enfoque integral do desenvolvimento nos aspectos físico, psíquico e intelectual de maneira harmoniosa. A psicomotricidade atual encontra-se permeada por uma interdisciplinaridade, onde linhas de análise diferenciadas se entrecruzam nas práticas existentes. Aqui é um autor que a gente vai trabalhar, o Lebouche, diz que esta tem por finalidade assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades das crianças e ajudar a sua afetividade a expandir-se e equilibrar-se através do intercâmbio com o ambiente humano. Então, vamos lá. O Lebouche traz para mim que há uma função aí de asseguramento desse desenvolvimento motor que garante uma funcionalidade do meu corpo, que permite que eu tenha uma experiência de intercâmbio com o meio. Não é à toa que já entrou dentro, né, da BNCC, né, das normas, do Banco de Normas, né, acho que já tem desde o último governo Dilma, né, até mesmo já no início do governo Temer, já se discutia essa nova formatação da BNCC, das disciplinas do ensino infantil de corpo e movimento, né? E trabalhar essas funções motoras para que melhor se adequem às crianças dentro das atividades intelectuais que lhes seriam solicitadas. Por exemplo, vocês sabiam que para escrever a criança tem que dominar a motricidade fina, né? Coordenação motora fina. Sabiam? Não, eu não. Eu falei na aula passada, né, eu comentei com vocês que o ato de pinçar, tamborilar, é um ato tipicamente humano e a gente tem que dominar os pequenos músculos. Quando se dominam os pequenos músculos, é o quê? Coordenação motora fina. É um dos últimos estágios do desenvolvimento psicomotor. Então, quanto mais cedo se trabalhar, quanto mais você se dedicar ao esforço da utilização dessas funções do corpo, mais rapidamente a criança vai se desenvolver e mais rapidamente ela vai poder o quê? Expandir-se e trocar informações com o meio humano que acerta, certo? Por isso que a gente está sempre estimulando, né? Comprando brinquedos, propondo atividades, fazendo jogos, trabalhando de forma lúdica, né? Porque para a criança é brincando que se aprende, né?
Então, são diversas práticas que vocês podem desenrolar e aprender com o passar do tempo para lidar com essa funcionalidade aí dentro do campo do desenvolvimento infantil. Práticas. Professor, Opa, você falou da BNCC. Essa questão da motricidade tá dentro da BNCC, ela vai estar na parte de educação física, nas aulas de quem está falando? Cosma. Cosma, excelente pergunta. A educação física, sim, ela entra como um excelente reforçador das modalidades, né, do aprendizado motor. Só que ela entra dentro, literalmente, de todas as disciplinas, Cosma, da pedagogia mesmo, trabalhar com dinamicidade. São as chamadas metodologias ativas, né? Fazer filinhas para os alunos participarem antes das aulas, como eles vão entrar em sala, disciplinas que eles se movimentem nas carteiras, que eles possam ficar em pé, sentados, enfim, todas essas funções aplicáveis às disciplinas tradicionais, né? Disciplinas de corpo e movimento, onde a criança possa se expressar. Por isso que a gente fala de metodologia ativa, né? Espaços de recreação, envolvimento com jogos, brinquedos, artefatos educativos, como massa de modelar, e etc. Tudo isso Era isso que eu ia perguntar, professor. já pensando o corpo em movimento. Mas, Cosmo, a gente trabalha com isso há muito tempo, a gente só não era, digamos assim, tinha como um determinante para o desenvolvimento cognitivo infantil. Mas alguém aí lembra, tem algum velhinho aí como eu que lembra do joguinho Pega Vareta, que as escolas pediam para a gente botar, né, os pais têm que botar Pega Vareta na lista de compras. Vocês lembram? Lembro, eu brinquei muito Lembro, com os colegas sim. aqui, meus Sim, vizinhos. professor. A gente apostava no Pega Vareta. Aí é bom demais, um monte de Sim, velho. eu lembro da aula de arte também. Tinha muita dinâmica, troca de cadeira, que é movimento também. Massa. Obviamente, a gente reduziu e reformulou muitas brincadeiras antigas, né? Quem falou aí jogando Pega Vareta apostando foi Samuel, foi? E era tão boas e hoje a gente pouco se vê, né? Exato. Mas, por exemplo, hoje a gente tem um cuidado maior, né? Porque as disciplinas, além de não, assim, desculpa, disciplinas não. Os jogos e brincadeiras, além de eles não poderem acentuar questões de gênero, né? O sexismo, né? Tipo cabo de força, homem contra mulher, menino versus menino, né? Então, a gente tem que ter o cuidado para que não se haja uma competitividade, né? Como acabou de dizer, a aposta não pega a vareta, né? Para que o aluno não tenha a ideia de que o jogo, ele é sobre vencer ou perder, né? Que o jogo, na verdade, é sobre a dinâmica de você poder ocupar os dois lugares, né? Tanto de perdedor como de vencedor, né? Que o jogo é sobre outras potencialidades que podem aflorar. Por exemplo, pega-vareta é um excelente treino para equilíbrio, né? Ó. Equilíbrio motor, a criança começa a treinar ali. Professor, Oi? falando nessa questão aí, eu estava vendo uma atividade que era como se fosse uma amarelinha, só que tinha que ser feita com os dedos e com tinta. Massa. Era bem importante para trabalhar os dedos, né? Massa. Então, assim, tem várias atividades. A massa de modelar, argila. A gente fazia muito isso, pintar, né? O próprio pincel, você pintava os jarrinhos de argila com pincel, enfim. Então, a gente tinha várias atividades manuais, principalmente, né? Que eram excepcionais para a utilização e para o uso da mão, né? Dentro das atividades acadêmicas. Não sei se vocês lembram disso, mas era muito comum quando a criança passava a utilizar a caneta, né? No antigo ginásio, né? Quinto, sexto ano, que os professores escreviam muito, então as crianças cansavam, né? Elas não tinham um ritmo muito bom, né? Parava ali, dizia que a mãozinha estava doendo, que não queria mais fazer. Então era muito desgastante, era um esforço físico desempenhado muito, muito complicado, e não se tinha treino para isso, né? Gente, tem criança que não pega no lápis nem para cutucar os dedos dentro de casa. Ele só pega em lápis, literalmente, dentro da escola. Aí o professor vai e passa. Copia e conforme. Aí começa o exercício proposto. 30 questões de copiar. Meu amigo, é um menino. Acabei, desiste logo, né? Ela quer saber dessa aula. Eu lá vou pegar diabo de laço com meus dedos mesmo. Não faz. Fora que além de copiar as 30 questões, você tinha que responder as 30 questões também. Com certeza. Quando não errava, né? Tinha que apagar e fazer de novo. Então, Era. isso é algo totalmente ilógico na modernidade, né, gente?
Esses Tinha meninos, também os textos, E, né? Nas férias eu fazia 30 cópias, comprava um caderninho para fazer. A professora nessa me traumatizou com esse negócio de copiar. Ela ditava o texto, a gente tinha que copiar lá de caneta o texto todinho. E era ditando. Eu odiava, porque eu nunca, sei lá, eu sempre tinha dificuldade. Eu odiava gente, isso, me quando eu traumatizou. vim morar no Crato, quando eu saí de Iguatu para o Crato, eu revolucionei aqui na escola aqui. Aliás, o Ei, contrário. Glauco, Quando eu saí do Crato para morar no Iguatu, teve uma atividade dessa que foi de escrever, aí eu fiquei só esperando a menina fazer, peguei o caderno e fui tirar as telas. Foi a revolução total, foi briga pro resto do semestre lá. Eu tava fazendo o quê? Eu fazia sétima série, né? Mas ninguém aguentava escrever. Diz, ei, Janaína. Glauco. É, e levando em conta que a criança, ela no infantil, né, ela já começa com uma preguicinha, porque a minha menina, quando é aula de português que tem que escrever, ela diz, meu Deus, ela bota a mão na cabeça, meu Deus. Fora E isso, é textinho pequeno. mas, Janaína, exatamente, é isso que eu ia complementar. A gente tem que lembrar, gente, que a gente tá com nativos digitais, pô. Esses meninos não escrevem mais, eles digitam. Isso é fato. Eles não se cansam digitando, jogando videogame 4, 5 horas seguidas, apertando botões em sequência. Então a gente só tem que saber como adequar as funções manuais. Ele vai precisar escrever pro resto da vida dele né, também, até porque o resto das outras atividades ainda são as formais, né? Então, mas a gente tem que adequar, por exemplo. É por isso que a gente diz, ninguém passa mais, escreva uma redação para me entregar todo dia de tarde. A gente pode dizer, faça um texto, que esse texto vai ser postado no Instagram da turma, o texto mais bonito, tá entendendo? Já é outra coisa, né? Você já envolve um aplicativo que todo adolescente tem. Quando for criança, você diz que você pega um joguinho, aquele jogo como Roblox, Free Fire, enfim, algum jogo que essa criança jogue, ou um desenho animado que você percebe que está em alta, e você consegue traduzir essas funções dentro do universo lúdico da criança. Quem fizer o texto mais bonito sobre a marcha e o urso, a gente vai fazer uma orelhinha de urso e vai dar para cada um aqui na sala, enfim. Então, a gente começa a desenrolar, né, meios, né, obviamente não de recompensas, eu estou dando um exemplo aqui bem chulo, mas não é estar recompensando, mas é estar falando a mesma língua, lembrando das limitações. Eu não vou chegar para o menino e dizer, ó, vou lhe dar aqui o livro aqui, O Pequeno Príncipe, vai ser seu primeiro livro, eu quero um fichamento argumentado amanhã. Ele não vai fazer. Então, não tem nem perigo, ele não vai nem ler. Eu não vou passar um texto acadêmico antigo, o Monteiro Lobato, nem utilizado mais nas escolas de direito. Eu não vou passar livros iniciais para didáticos, que as crianças nem introduzidas na Universidade da Leitura foram ainda, totalmente desprazerosos, fora de contexto, porque não vai acionar o interesse da criança. Eu digo isso porque ó, eu e minha esposa, a gente convive eu convivo com a minha enteada, né, que é a minha filha também, né, que está entrando na adolescência, né, e ela tem livros aqui impressos e, tipo, é bem desprazeroso, né, a leitura. Então, ela prefere pegar um fichamento na internet, mais um, ou escutar no YouTube, enfim, é outra perspectiva. É certo ou errado? A gente ainda não sabe as totais consequências daqui a 20 anos dessa nova geração. Mas a gente compreende hoje que a leitura é fundamental, porque se a gente já não sabia ler, hoje sofre com isso, há 20 anos atrás, imagina essa geração que pouco lê, né? Que sequer tem interesse em material impresso, que para mim já podia ser descartado mesmo há muito tempo, porque a ideia é ficar digital, é mais ecologicamente mais legal, é muito mais barato você comprar um e-book do que comprar um livro impresso, enfim, tem milhões de outras vantagens, né? Mas a gente tem que ter muita calma com isso. Bloco, o que é que isso tem a ver com o corpo-movimento? Tudo, gente. Tudo, tudo. Imagina aí uma geração de crianças que não foram feitas para pegar instrumentos e escrever por horas. É complexo demais, gente. Tenha certeza que crianças de 2, 3 anos hoje, daqui a 15 anos, elas não vão estar prontas para escrever, já nascem digitais, gente. Tudo é touch, é alisando, ó. É um alisadinho. Não tem nada a ver com apertar um lápis e ficar com o calo na mão. Coisa medieval, século passado, né? É torturante, inclusive. Então, é outra história, sabe lá Deus o que vai vir daqui a 10 anos. Se a gente vai passar a mão assim no vento e vai escrever. Ninguém sabe como vai ser, né?
Então, a gente só pressupõe, né? Glauco, lá tinha dizendo que no século XX a psicomotricidade ela passou a ser independente. Ela era ligada a outra matéria, assim? A psicologia era só? Isso. A psicomotricidade ela é totalmente voltada à psicologia. Ainda é hoje, né? Então, a gente trabalha psicomotricidade na psicologia, né? Dentro da psicologia de desenvolvimento. Só que hoje, assim como a psicopedagogia, ela é uma condição independente, né? Que você paga na pedagogia, paga na enfermagem, paga nos cursos de saúde, enfim, na medicina, não paga somente, não é mais apenas uma exclusividade de desenvolvimento infantil da psicologia, certo? Vamos lá. Práticas fundamentadas nas concepções psicomotoras existentes tendem a considerar que os determinantes biológicos e culturais da criança contribuem dialeticamente na construção do corpo. Ó, determinantes biológicos e culturais contribuem dialeticamente, conversando. Conversando, eles se conversam, né, a biologia e a cultura, para construir o corpo, né? Corpo, que é o motor, na construção da mente, que é o pensamento e a inteligência, e da afetividade, que é caracterizado como as emoções, né? Os primeiros trabalhos realizados tinham uma proposta reeducativa, um caráter terapêutico, já que se preocupavam em reabilitar funções psicomotoras que se encontravam prejudicadas. Então, veja aí, ó. O primeiro olhar da psicomotricidade foi exatamente para quê? Para as dificuldades motoras, né? A psicomotricidade surgiu como sendo uma área de campo de estudo que vai investigar, certo? Essas presentes dificuldades motoras, né? Na intenção de quê? De elaborar propostas, né? Que possam devolver a autonomia desses movimentos, né? Dessas dificuldades motoras, né? Então, elas têm como objetivo a promoção dessas dificuldades, né? Então, hoje já se fala na psicomotricidade no desenvolvimento comum da criança, né? Não apenas como um tratamento, como um caráter terapêutico de uma dificuldade motora. A educação psicomotora, preconizada por Piaget, aparece com a intenção de estimular as crianças de forma adequada em cada fase do seu desenvolvimento. E aí a gente vem com aquelas fases de desenvolvimento piagetiano, né? Primeiro, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. A educação psicomotora tem predominância na pré-escola e é considerada uma educação de base. Ela está intrinsecamente ligada à capacidade de aprender os conteúdos da pré-escola. Com ela, a criança toma consciência de seu corpo, consciência do corpo, noção do corpo, somatognosia, 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 para não esquecer um mantra. Consciência da lateralidade, da situação e da situação de outros objetos no espaço, domínio, espaço e tempo, do domínio temporal, além de adquirir habilidades de coordenação de seus gestos e movimentos, coordenação motora grossa, coordenação motora fina, coordenação motora ampla, coordenação motora fina. Beleza? Glauco, tá faltando 2 etapas aí, né? Etapas, não, etapas ou fases, né? Mas não são etapas nem fases, né? São funções estruturantes, né? Tá faltando aí 2, ó. Quais são? Leiam bem, ó. Isso é uma pegadinha, pode cair na prova. Educação psicomotora tem predominância na pré-escola e é considerada educação de base. Se eu estou falando em educação, em idade escolar, no infantil 1 aí, ó, e eu sei que dentro daquela pirâmide, dentro daquelas funções ou etapas do desenvolvimento psicomotor, da própria estrutura, são 7, tá faltando 2 aí, que é justamente o quê? Aí vai entrar o tônus aí, professor? Exato, tá faltando o tônus e E o o equilíbrio. Mas por que não entra ali? Porque ele já domina, né, gente? Se ele já chegou à escolinha, é porque essa criança já consegue andar.
Ninguém matricula a criança com 0 mês de idade. Com 1 mês de idade, ela já está lá matriculada. Então, a idade escolar é 3, 4 anos. Então, quando a criança entra na escola, ela já sabe andar. Então, ela já tem tônus e equilíbrio. Ok? Lembrar disso. Aí, gente, nós entraremos novamente nesse campo aí do desenvolvimento psicomotor, que envolve todas essas capacidades cognitivas. Uma delas é a percepção, ó. Capacidade de reconhecer e compreender estímulos recebidos, ó. Está ligada à atenção, consciência e memória. É o fenômeno de captar, distinguir, associar e interpretar as sensações. As percepções se dividem em espacial, temporal, visual, auditiva, olfativa, gustativa, termotátil, análise e síntese. Já vimos isso, ó. Os 5 sentidos, mais as funções tempo, espaço e análise e síntese, né? Que é o todo e a parte, né? Todo e a parte. Aqui tem as funções da percepção espacial, que nós já vimos, eu não vou ver novamente. Percepção temporal, certo? Percepção visual, auditiva, gustativa, termotátil, análise e síntese. Tendo essa percepção desenvolvida, inicia-se as funções aí motoras, né? Destinadas ao desenvolvimento da motricidade ampla ou grossa, né? Movimentos dos músculos, dos grandes músculos do corpo, né? Braços, pernas e tronco. E a fina, né? Que se refere às precisões aí dos membros superiores, né? Os pequenos músculos do corpo. Memória visual, a gente falou disso aqui também, na aula passada, das habilidades visuais específicas, ritmo, e aí a gente entra dentro das fases operacionais de Piaget, que discutimos também, né? Discutimos a importância do ritmo. Concentração e atenção, né? Falamos sobre essas habilidades cognitivas, né? Do que elas podem causar, caso a gente não as coordene da forma correta, né? Entramos dentro das proposições aí da estrutura do psicomotora do desenvolvimento do corpo, né? Primeiro ponto aí, a gente entra dentro do método da tônus, que é a força, né? A capacidade da criança permanecer em pé, né? Depois a gente passa para o equilíbrio, que é a capacidade da manutenção do corpo em uma mesma posição durante tempo determinado. Falamos sobre o freio inibitório, então na aula passada a gente trabalhou esse slide de maneira bem efetiva. Depois das habilidades específicas com relação ao equilíbrio, conhecimento direita e esquerda, lateralidade, os tipos de lateralidade, ok? E encerramos esse slide sobre a aula passada. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra janelinha aqui, um outro material, dando continuidade a essas funções aí de desenvolvimento motor. Só um minutinho. Ei, Glauco. Oi? Aula passada o senhor explicou um pouco sobre afeto. Isso, do valão. É que afeto, por É exemplo... aquilo que afeta a gente, né? Isso. Exatamente. Vamos entrar dentro aqui das funções motoras agora, né? Já que a gente viu que há uma estrutura de desenvolvimento motor e que ela culmina exatamente no desenvolvimento da coordenação motora, né? O desenvolvimento da coordenação motora ampla e coordenação motora fina, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse material eu também deixarei disponível, se não já estiver, né? Disponível para vocês lá no Classroom, mas acredito que já está. Só um minutinho.
esse material aqui mesmo. Vamos lá. Coordenação motora. Show. Vou compartilhar aqui com você. Estão visualizando, pessoal? Não, ainda não. Pelo Não? menos no meu, agora sim. Tá rolando aí, coordenação motora? Sim. Vamos lá. Eu vou tentar maximizar aqui e ver se rola. Tá grandão aí? Não, tá minimizado ainda. Ai, que ódio. Por que é, hein, gente? Professor, é só o pessoal dar um clique na tela do celular que fica num tamanho adequado para a gente visualizar. Dá zoom. Ô, mulher desenrolada. Foi boa. Então, vamos lá. Coordenação motora, gente. A gente já viu que o corpo humano, ele precisa de estruturas para desenvolvimento. E que elas culminam nessas dominações, né, de áreas de desenvolvimento motor e coordenam os movimentos, ok? E esse conjunto de reações motoras é clinicamente, organicamente chamado de praxia. Palavrinha aí bem bonita, anote, ó. Praxia. A praxia é um conjunto de reações motoras coordenadas em função de resultado prático. Representa um conjunto organizado com a finalidade de alcançar um fim. Então, quando eu vejo a palavra praxia, eu sei que estão falando de quê? De movimento, de ações motoras, ok? A nossa praxia está localizada nos lobos frontais do cérebro, né? Que dividem em zonas pré-motoras, zonas motoras e estruturas, subcorticais e praxia motora. Eu vou voltar aqui para nós aqui na sala, vocês vão me olhar aí nessa janelinha miudinha, que eu estou aparecendo minha cara aí lindona, e preste atenção aqui, ó. Peguem a mão de vocês aí, qualquer mão, direita ou esquerda, dê uma alisadinha assim na testa, assim, ó, na titela aqui, ó. Bem quentinho, bem bonitinho. Aqui, na famosa moleirinha aqui, ó. Essa parte aqui da testinha, da nossa cabecinha de nordestino aqui, que é bem miudinha, essa parte aqui, segundo as nossas ciências, né, biológicas, orgânicas e clínicas, neurológicas, elas definem, certo, que essa zona premotora está localizada nessa região aqui frontal. Dentro dessa zona premotora estão as zonas auxiliares que funcionam, toda essa área funciona, na tal praxia motora. O que é essa praxia motora que a autora traz aí? No caso, o autor Lebouche traz, né? O que é que ela envolve? A praxia motora envolve regiões subcorticais e zonas motoras de estrutura. Quando o cara sofre um acidente de moto, dependendo da área frontal que seja atingida do cérebro, ele pode ali, ó, atingir qualquer uma dessas funções da praxia motora. Ele pode perder o movimento do braço, da perna, do pescoço, da língua, da boca, onde tiver músculo, ele pode perder a movimentação. Estão entendendo? Glauco, quando a pessoa sofre um acidente e volta à questão de ser criança, também vai envolver essas partes aí? Volta a ser criança? Que acidente Não, bom. não, calma, eu expliquei errado. Não é questão de voltar a ser criança, mas tem algum sentido como fosse criança, afetar a fala, questão de mexer a mão, essas coisas assim. Vai envolver essa parte aí, é? Sim, Cosma. Se o acidente dele for totalmente comprometedor, ele
literalmente ele volta aos estágios iniciais da vida, tendo que reaprender uma série de movimentos, né? Como a fala, caminhar, enfim, engolir, né? Deglutir, né? Então ele volta a ter que, infelizmente, reconquistar todos esses movimentos. Isso aí depende da área que ele vai atingir e do comprometimento que ele tem no acidente, né? Quando não Tá, voltam, então pode envolver esses dois nomes aí que você falou, então? sim, sim. Quando eles não Pronto. voltam, comprometidos, né, os movimentos. Tem muita gente que sofre acidente e volta a falar e tal, mas volta com muita dificuldade. Tem gente que volta a andar, mas com severas limitações e tal. Enfim. Nem todo mundo consegue o famoso milagre, né, de voltar de forma plena, né, com o passar do tempo, infelizmente. Então, o movimento é resultado de uma informação, ao mesmo tempo em que produz, por esse fato, uma nova informação que lhe serve de alimento. Olha aí, que legal. O movimento é como se fosse um círculo, né? Ele fica circulando, ó. Ao mesmo tempo em que ele produz, ele também recebe a informação. É uma setinha atrás da outra, um círculo. Então, o movimento está sempre girando, né? Por que o Vitor Fonseca está dizendo isso? Porque o nosso cérebro recebe a informação e passa para o corpo, e o corpo manda a resposta para o cérebro, e assim a gente fica girando a informação o tempo todo. Como se dá essa organização prática, né? A organização das ações motoras? Elas se dão através de somatogramas, né? Conhecimento integrado do corpo, engramas, integração cognitiva e emocional das experiências anteriores, e apticograma, integração dos estímulos externos, que abrange a função gnósica. Ó, gnósica, então estou falando aí de conhecimento das funções do corpo, a gnosia, né? Então, dentro da organização dos movimentos, eu tenho que ter um conhecimento entre corpo e mente. Eu tenho que ter uma ação integrada entre a minha cognição, que é a minha representação, e as minhas funções emocionais, no caso, o aprendizado também conta aí. E eu tenho também que ter a integração desses estímulos externos com os estímulos, com as funções internas do meu corpo, certo? Aqui vocês prestem atenção, os slides vão ficar disponíveis. Quando vocês forem estudar para a provinha, vocês começam a ler esses nomezinhos aí difíceis, que geralmente eles são importantes, né? Quais são os fatores relacionados a essa organização prática? Aqui está os fatores aí, ó. Tônus, que é a força, equilíbrio, lateralidade, somatognosia, controle de espaço e tempo, né? E as coordenações motoras ampla e fina, certo? Ou grossa e fina. O cérebro compreende o movimento e envia informação para os músculos, ó. A informação na forma de impulso nervoso, né, através do nosso sistema nervoso central, o famoso SNC, né? Através de impulso nervoso, chega à medula e é transmitida para os nervos. A mensagem que nosso cérebro manda para a nossa medula é transmitida a aproximadamente 400 km por hora. Por isso que a gente é tão rápido, né, gente? As nossas ações são tão rápidas. Glauco, mas tem gente que é lerda. Faça as coisas, a pessoa passa 5 horas para responder, 5 horas para agir. É possível que essa pessoa esteja tendo aí um comprometimento do seu sistema nervoso central. Pode ser de ramo psicológico, pode ser orgânico, enfim, vários fatores podem influenciar. E aí, gente, vamos às funções difíceis aqui, ó. Palavrinhas difíceis, ó. Diadococinesias, ó. A capacidade que uma pessoa tem de realizar movimentos rápidos alternadamente. Se eu estou falando aqui que o meu cérebro envia mensagens a 400 km por hora, então eu tenho que ter essas minhas diadococinesias em perfeitas condições. Sincinesias são contrações musculares involuntárias que ocorrem com o movimento voluntário de um grupo muscular diferente. E aí vamos para
parada que importa. Olhem para mim novamente nas câmeras. Vamos falar das diadococinesias, certo? Quem tiver em casa aí, pode fazer, ó. Vocês conseguem fazer isso aqui? Conseguem? Levantar, Sim. baixar, tem certeza? Sim. Absoluta. Plena. Sim. Show. Vocês têm medo de pular um obstáculo, enganchar o pé e tacar os dentes no chão? Certeza. Eu tenho. Eu pulava muita corda, mas hoje em dia eu não pulo mais, não. É, eu também, meu filho. Eu engordei uns 800 quilos. Aí eu pulava elástico. Vamos lá. Por que é, gente, que eu consigo fazer assim na minha mão? Rapidamente, mas se for com os pezinhos, eu posso me bananar e tacar os dentes no chão. Tem que ter explicação, não tem? Sim. Com certeza, Alana. Porque eu exercito mais meus membros superiores que os inferiores, né? Então, essas minhas diadococinesias, as informações cerebrais são muito mais ligadas aos movimentos superiores que aos inferiores. Por isso, eu tenho insegurança em utilizar da mesma forma, rapidez e frequência as minhas pernas em relação aos braços, né? Isso é muito comum na criança, quando ela está aprendendo a nadar, né? Ela tem insegurança de quando ela bate a perna, ela para de bater o braço, como se não coordenasse braços e pernas na hora dela executar os movimentos. Eu. Glauco, tá desse jeito, Eric. Precisa treinar para isso. Precisa, no mínimo, exercer a função prática. Seu cérebro tem que enviar a mensagem para colocar na medula espinhal para que ela acione as funções desse corpo, né? E eles comecem a se movimentar. Um outro nomezinho estranho que tem lá é cincinesias. As cincinesias é, por exemplo, quando eu quero mexer uma parte do meu corpo e acabo involuntariamente mexendo outra parte do corpo. Por exemplo, quando você vai fazer um movimento ali que você está ansioso e você está correndo e você morde o lábio assim, como se fosse aumentar o impacto da sua ação. Então, quando você morde o cantinho ali do lábio, na verdade, seu cérebro está mandando informação para outra parte do seu corpo. Tem gente que morde a língua, né? Como se fosse aumentar a força, né, do movimento. Então, às vezes você vai... Gosta, é? Aí você vai, assim, bater um martelo com muita força aí, morde a língua, morde o lábio na hora daquela ação. Essa ação é chamada sincinesia. É quando o cérebro manda a informação diretamente para a ação de bater e, involuntariamente, outra região muscular do seu corpo é acionada. Como, por exemplo, morder o lábio na hora de bater, fechar os olhos, enfim, entre outros. Como eu tô com raiva desse jeito. Balançar as pernas enquanto você quer pegar uma coisa com muita rapidez, ficar tremendo assim a perninha, ó, como se estivesse ansioso. Então, o cérebro está mandando informação para outra parte do corpo. E aí você está ali mexendo a perna, nada a ver com nada, né? Ficar batendo a mão, enfim. Então, são movimentos involuntários que são somados aos movimentos voluntários. Seu cérebro está mandando informação, meu filho, eu quero que você pegue o copo. Então, você vai ter que esticar a mão e pegar o copo, tomar o copo aqui. Aí tem gente que só consegue pegar se ficar bacana assim na cadeira ou faz outro movimentozinho involuntário na hora de pegar, e isso é considerado uma sincinesia. Pode ser um hábito também da pessoa, professor? Um hábito que é acomodado cerebralmente, né? Assim, hábito é rotina, né, Alana? Hábito é uma função cultural. Hábito não é involuntário. Esses são movimentos involuntários. A gente não treina para fazê-los, né? Então, se é um movimento Ei, corporal... Glauco, Oi. no caso, quem tem problema de toque, Tique, pode? batom,
Assim, os tiques nervosos, eles, lógico que envolvem a movimentação do corpo, né? São repetições, né? Na verdade, para a psicanálise, são repetições significantes. Só que a gente não vai estender muito o assunto nesse ponto, não. Mas é uma neurose e a repetição do movimento, ele tem uma função emocional ali, representada pela repetição, né? Que não é aprendida, é inconsciente, né? Então, continua sendo um movimento involuntário também. Não é uma cincinesia, porque uma cincinesia não é sempre o mesmo músculo que vai se movimentar. Estão entendendo? Às vezes eu vou bater com o martelo e mordo a língua, mas às vezes eu vou correr e mordo a língua também. Então, não é sempre o mesmo mundo. E um tique nervoso é o cara que fica piscando o olho assim rapidamente 100 vezes, ou batendo palma toda vida que vai falar um palavrão, ou contando até 10 antes de entrar em casa, toda vida, mas só quando vai entrar em casa, ou só quando vai entrar em portas. Então, ele tem um objeto ali, que ele descarrega a sua função emocional, e todas as vezes que ele dá de encontro com esse objeto, ele repete aquela função. Então, tem vários tipos de tique, né? Então, não quer dizer que o cara tem um movimento ou qualquer tipo de movimento do corpo dele signifique necessariamente um tique nervoso, né? Então, o tique nervoso é uma doença, né? É uma neurose, né? Então, não é algo legal, né? É um transtorno obsessivo compulsivo, né? Tem cura, professor? Não. Só tratamento. Nenhuma doença psicológica tem cura, né? A gente tem apaziguamento, né? A cura da gente é a remoção, né, do sintoma. O tique é um sintoma. Se a criança tem um tique, o adulto, se o adulto tem, é porque não foi treinado na infância, e quando ele se repete, ele tem que entender a noção do comprometimento do tique, né? Na Tipo, minha adolescência, eu tinha toque. E eu consegui ir melhorando e diminuindo meu toque. Mas eu tinha muita. Eu abria a porta, eu tinha que contar. Sempre tinha que ficar número par. Não podia ficar ímpar, não, porque senão dava algum erro ali. É bem estressante. Moara, o professor ele não tem acesso ao chat. não, eu tô lendo agora, viu? Eu tô dando uma olhadinha aqui. Moara, você não tá conseguindo entrar na sala, é isso? No Classroom? Sim, não entra. Não vai de jeito nenhum. Me diga seu e-mail que eu vou mandar um convite. Aí você vai tentar entrar pelo e-mail. Só clicar em cima que você entra. Ou peraí, deixa eu clicar aqui para você aqui o convite. Eu vou deixar aqui no chat, você clica e você já consegue entrar. É só clicar em cima. Ok, obrigada. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para a Mara, ver se ela consegue. Vou ver se você consegue entrar aí. É só clicar em cima e aí você já me diz. Ó. Aí é o convite para quem não entrou no Classroom. Clica aí que já entra automaticamente. Aí você entra na turma. Só tem uma, que é a turma de Psicomotricidade e Educação. Então, Janaína, os transtornos obsessivos compulsivos, eles são dolorosos, né? E eles demoram a ser apaziguados. E é bem interessante, porque envolve o corpo, né? Então, porque o corpo é sempre o receptáculo, né? Dessas funções de adoecimento. A gente tem um lugar, né, de representação simbólica, né? No primeiro momento, que é o nosso corpo, né? E para a gente instituir esse corpo dessa representação simbólica é pau, né? Por exemplo, no doutorado mesmo, eu estou trabalhando com anorexia enquanto sistema contemporâneo, né? E existe uma clínica que fala da função simbólica, né, dessa representação do corpo, né? Estereotipado na anorexia, o corpo magro, a ideação da magreza, toda essa conjuntura da estética, da cobrança da ditadura da cultura da beleza e da estética, da ditadura social, né? Exatamente esse campo do consumo, que ele é ultrapassado na clínica por outras significações, né? O corpo, ele já assume ali, literalmente, uma ligação no que eu trabalho, por exemplo, hoje em dia, com a função de gozo, né? Na psicanálise. Então, o corpo não é mais apenas o lugar de formação do sintoma. Ele também é um espaço onde o sujeito goza dele, né? E goza de forma violenta, né? Goza de forma
destrutiva. Então, a anorexia, ela não é apenas uma doença que você tem uma representação de um corpo magro ou ideação de um problema afetivo com sua mãe que representa na comida e o faz não comer. A anorexia também é uma relação com a função de morte. É a destruição dessa função corpórea que só acarreta sintoma. Então, o corpo ele é sempre o espaço de discussão dentro da psicologia, né? E nada melhor do que trabalhar a motricidade dentro dessas funções aí. E é bom sacar que o tique nervoso envolve o corpo, né? O transtorno obsessivo compulsivo são as funções corpóreas ali implicadas, né? Então, vamos lá. Deu certo aí, Mora? Vou voltar aqui ao slidezinho para a gente já dando nos entornos do encerramento da nossa aula. Falei das diadococinesias, falei das cincinesias, não é? Vamos aqui agora para o que a gente tem de praxia global e praxia fina. Lembra a palavra praxia? Conjunto de ações de movimento. Coordenação motora ampla, coordenação motora fina. Coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Coordenação motora global, coordenação motora fina. Praxia global, praxia fina. Tudo a mesma coisa, ok? Se eu botar na prova o que é praxia global, eu estou falando de coordenação motora ampla, estou falando de coordenação motora grossa. Se eu colocar praxia fina, eu estou falando de coordenação motora fina. Beleza? Estamos entendidos? A praxia global, vocês já sabem que são os grandes músculos do corpo, né? A praxia fina são músculos menores. A praxia global encerra em si a unidade de um pensamento abstrato que se traduz numa ação motora concreta, que o Vitor da Fonseca fala. É através desses grandes músculos do corpo que a minha mente pode representar seus movimentos de forma plena. A praxia global, ou coordenação motora ampla, a utilização de músculos grandes de desenvolvimento de habilidades, como correr, pular, chutar, subir, descer. Coordenação motora fina, a utilização de pequenos grupos musculares, como mãos e pés, é exigida em habilidades como desenhar, escrever, manusear pequenos objetos e gerar movimentos de precisão. A coordenação motora plena, ela implica a coordenação visomotora, lembra? Visomanual e músculo facial. Eu falei disso nos slides anteriores, mas a gente reforça, né? Visomotora, né? Envolve olho e mão, né? Olho e mão. Visomanual, mesma função. Reformulando. Visomotora, olho, pé e mão. Visomanual, olho e mão. Músculo facial, gente. Boca, ó, sorrir, língua, fechar o olho. Tudo isso é uma coordenação músculo facial, certo? Visomotora, olho, pé e mão. Coordenação visomanual, olho e mão. Coordenação músculo facial. Todos os movimentos do rosto, né? Então, a coordenação motora fina envolve a coordenação visomotora, a coordenação visomanual e a coordenação músculo-facial. Se nós entendemos o que se propõe toda essa aquisição dos movimentos do corpo, agora vamos falar um pouquinho sobre as perturbações da má execução ou do mau desenvolvimento dessas funções do movimento do corpo. Perturbações da coordenação podem ser subjetivas, no caso de não terem explicações emocionais lógicas, né? Sim, claras, específicas, e objetivas, né? Que ocorrem por lesões identificadas no cerebelo, já que esse é o responsável pela coordenação muscular do movimento do corpo. Discronometria é uma das perturbações que podem ocorrer na coordenação. Se eu estou falando da coordenação, gente, eu estou falando de coordenação motora ampla, coordenação motora fina. Discronometria, atraso no arranque e na paragem do movimento. Quando a criancinha está correndo, ela não consegue parar, o cérebro dela não consegue entender, e ela acaba tropicando e caindo ali rapidamente, já que ela tem dificuldade tanto na largada quanto na paragem do próprio movimento. Dismetria é um transtorno do cerebelo que causa uma interpretação errônea de distância, desorientação espacial, incapacidade para alcançar com precisão um ponto determinado. Muita gente é dismétrico, né? Tipo Chaves, pega um cabo de vassoura, vai correndo para passar a porta e esbarra no buraco da porta, porque não consegue
tem uma noção legal de espaço, né? Quando ele não interpreta de forma plena a ideia de frente e costas, né? Ele sempre acaba confundindo também os lados, direito e esquerdo. Então, o dismétrico ele tem péssima visão de espaço, né? Péssima noção de espaço. A sinergia, ó, coordenação deficiente dos grupos de órgãos ou músculos que normalmente trabalham em concordância, o estado anômalo de antagonismo muscular nos transtornos do cerebelo. Olha aí. Músculos que normalmente trabalham em concordância. Vamos lá, boca e língua, né? Meus beiços, minha arcada, meus músculos faciais se movem de forma sinérgica, né? Ou seja, ao mesmo tempo, né? Em movimentos rápidos, né? E se eu tenho um desses músculos que não trabalha em concordância, eu acabo tendo dificuldade em movimentá-los. Assim como os pés, né? Quando eu movimento a perna esquerda, eu movimento a perna direita. Se eu não conseguir movimentar as pernas ao mesmo tempo, eu estou com o quê? Com a sinergia dos meus movimentos. Lembrando, gente, eu vou colocar aqui no chat, ó, o prefixo a, ele quer dizer ausência. Ó. Ausência, por exemplo. Ausência. Praxia, né? Um conjunto de movimentos, não é isso? A praxia é um conjunto de ações e movimentos, né? Se eu digitar a palavra apraxia, eu estou dizendo que a pessoa tem o quê? Ausência total dos movimentos. Ou seja, ela é uma pessoa paralisada, né? E se eu uso o prefixo dis, eu estou falando em diminuição. Então, se uma pessoa, que a praxia, que é o conjunto de movimentos, se ela for dispráxica, né? Ou seja, dispraxia, ela tem o quê? Diminuição. Está no chat, viu? Dos movimentos. Então, quando vocês lerem no texto apraxia, perda total do movimento. Dispraxia, diminuição do movimento. Quando lerem o prefixo a, já imagina, é a perda. Quando ler o prefixo dis, imagina que é a diminuição, né? A, ausência, dis, diminuição. A, ausência, dis, diminuição. Preste atenção nos prefixos, ó. Estou colocando para vocês aí, ó. Se eu estou dizendo que a pessoa é asinérgica, então ela tem o quê? A ausência da sinergia, da coordenação dos músculos, ó. A diadococinesia, ó. Ela tem o quê? A ausência na execução dos movimentos alternados, ó. Olha aí. Rapidamente alternados, ó. A adiococinesia é a perda da faculdade que representa o desajustamento temporoespacial. Então, muitas crianças que nascem com deficiência, o slide encerrou por hoje aqui, né? Muitas crianças que nascem com deficiência, elas nascem com ausências, né? Então, são afásicas, afasia, não falam, não possuem o movimento da língua, dos músculos faciais. Elas são apráxicas, elas não possuem movimentos do corpo em determinadas partes deles, né? Ou elas podem ser disfásicas, dificuldade, diminuição dos movimentos dos músculos que ocasionam a fala, e dispráxicas, né? Tem uma diminuição em certos músculos ou movimentos do corpo. Estamos entendidos? Professor, no caso, isso serve para também crianças que, tipo, ocasionam durante a vida, crianças ou adultos, enfim, que por algum motivo ocasionou esses problemas, é o mesmo nome, né? Assim? Sim, sim. Se sofreu um acidente, por exemplo, de moto, o médico pode botar lá no laudo. O rapaz ficou afásico. Perdeu a fala. Beleza? Ótimo. E aí, moçada? Deu certo? Beatles Nights, foi massa. Então, vamos pegar ali o beco, né? Pega ali o beco para dormir. Uma pipoquinha, assistindo uma novelinha massa. Que amanhã tem mais, né?
Vou deixar o materialzinho bem quentinho lá no Classroom. Mulher, tu falou misericórdia por quê, mulher? Por causa do nome, né? Por que você ainda pergunta, criatura de Deus? Nem começa as provas ainda. Mas vai dar certo. Ai, meu Deus. Ei, Glauco, eu ia até falar nisso. Quando é que vai ser a primeira prova? Porque já tem tanto conteúdo, meu filho, que eu não sei nem se... Rapaz, nem eu sei. Não sei não, viu? Vamos ver a temperatura aí, né? Eu vou vendo aí como é que vocês estão, tá todo mundo numa vibe legal e tal. Se vocês ficarem me enrolando, eu passo a prova semana que vem já e eu quero nem saber quem foi que morreu. Mas se vocês participarem, fizerem os trabalhos, eu ver que a turma está se esforçando, a gente vai conversando aí para fazer uma provinha só massa. As provas não são difíceis, gente, pelo amor de Deus. São 10 questões. Tirando os nomes difíceis, é tudo muito legal, assim, interessante. Só assimilar os nomes. Exato, Sheila. Os nomes são difíceis, gente, mas não vou levar isso aqui para a vida, não. Mas é legal. É legal você saber, por exemplo, que um aluno seu não consegue movimentar o braço, que é um músculo superior, né? Porque ele tem uma dispraxia. E aí vem aquele estalinho, ó. Eita, eu já ouvi essa palavra. Eu não preciso usar ela todo dia. Mas eu entendo que ele tem o quê? Uma diminuição no movimento do braço, gente. É bom saber disso. Não é que você tem que ser médico ou clínico e decorar esses nomezinhos, não. Eu mesmo lembro de metade do nome que eu aprendi em psicofarmacologia e nem uso eles para minha vida. Nem preciso. Mas, quando o cara fala para mim, fulano tal, tá tomando um alprazolam. Aí eu já me vem aqui na cabeça, alprazolam, benzodiazepínico. Eu aprendi isso em psicofarmacologia, eu não vou esquecer. Mas eu não lembro dos componentes, dos compostos, nem tenho interesse. Basta saber que aquele cara não está bem. Se está tomando remédio, não é bom. Isso é fato. Né? E no nosso caso, é bom a gente saber para poder ajudar o aluno em si, né? A gente não precisa saber de detalhes, mas assim, já sabendo da base fundamental vai ajudar bastante. Ninguém aqui está estudando para ser neurologista. Então, a gente não tem preocupação em nomenclaturas. Eu só me preocupo em você, lá na frente, achar que não viu isso aqui. Porque eu pergunto a vocês, ao mesmo tempo que eu tenho um profundo sentimento de tristeza, eu fico pensando também nos impasses, né, nas dificuldades de cada um. Mas, tipo, imagina aí, eu dar uma disciplina todinha, o cara dizer, rapaz, eu nunca ouvi falar disso. Então, tipo assim, às vezes é chato demais, sabe? Eu fico só pensando, caramba. Mas, Glauco, é muito importante eu aprender isso aí. Em 2019, eu fiquei com uma criança com deficiência visual, ela não falava e provavelmente ela tinha autismo. Então, acho que isso aqui teria me ajudado muito em várias questões. Com certeza, né, Cláudio? Então, por exemplo, um dia desse eu dei uma aula sobre capacitismo, né? Pouco se fala e eu não sabia quase nada, né? Do que é uma pessoa capacitista, né? E que só fala na deficiência, né? Usa o termo da deficiência para elencar a pessoa retardada, né? Retardada é uma palavra capacitista, né? Ninguém usa mais. Apesar do retardo existir. Diminuição intelectual, deficiência intelectual. Ligar a palavra, né? O retardo existe, mas você não precisa ligar a pessoa à capacidade dela, né? Retardado já é pejorativo, né? Por exemplo, deficiente é pejorativo, porque liga o cara à deficiência dele, né? Por isso que a gente usa o nome cadeirante, né? Então, a gente procura sempre não dar ênfase à diminuição da capacidade da pessoa. Então, é novo, é algo que você vai aprender e só com o tempo você vai dominando e fazendo uso disso. E a gente escorrega. Todo mundo aqui vai escorregar. Então, é bom a gente não precisa ter medo. Nunca vou decorar o nome. Somatognosia, diadococinesia. Então, não precisa. Se você não quer decorar o nome, não há necessidade. Lógico, numa prova você vai ter que decorar. Decorar no sentido de você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender, porque, como eu digo, quando você aprende a função, o nome é o de menos. Então, quando eu falei aqui de Piaget e de Vygotsky, Piaget, desenvolvimento de cidade dentro para fora. Gente, 70% da teoria dele é isso. Vygotsky, desenvolvimento de cidade de fora para dentro. Eu só preciso entender isso. Glauco, mas eu não conseguia lembrar o nome de cada estágio, eu não conseguia lembrar o nome de cada mecanismo para aprendizagem. Beleza. Mas entenda que Piaget tinha a ideia de que o homem desenvolvia biologicamente, maturacionalmente, para depois trocar com o meio.
E Vygotsky me dizia que o homem, primeiro, aprendia com o meio, trocava informação com o meio, para se transformar internamente. Já é um grande passo, gente. E aí as palavrinhas vêm com o tempo, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, não sei o quê. Então, vai vindo com o tempo, não é obrigatório que eu tenha um domínio sobre cada nomenclatura, mas é importante em que eu, quando vá matricular minha filha, e a diretora da escola diga, minha escola é construtivista, pautada nos métodos piagetianos. Eu lembro, putz, então ela preconiza que minha criança tem que ser um aluno ativo, ela entende que o desenvolvimento se dá em etapas, e ela entende que ninguém é mais inteligente que ninguém. Cada um aprende de acordo com a sua capacidade cognitiva. Então, ela vai trabalhar dessa forma com a minha criança, respeitando os limites do quê? Maturacionais dela, já que o desenvolvimento se dá de dentro para fora. Então, eu vou acreditar que a escola vai dizer, seu filho agora não domina essa habilidade, mas quando o corpinho dele estiver maior, ele vai dominar com certeza. Entendeu? Isso eu preciso saber para a vida, gente. Fora o concurso, que sempre cobra Piaget e Vygotsky. Mas imagine que eu não lembro do nome, assimilação, acomodação, eu não lembro de equilibração majorante, zona de desenvolvimento proximal, enfim, zona de desenvolvimento potencial real. Eu não decorei essas coisas, não aprendi da forma que eu deveria ter aprendido, por nomenclaturas, mas eu aprendi conceitualmente. Então, é o que vocês precisam saber aqui. A gente precisa aprender conceitualmente, como funciona o movimento do corpo. Se você vai aprender dispraxia, somatognosia, enfim, tudo isso aí é com o tempo, se você vai ter interesse nisso. Contanto que você entenda para que serve o movimento do corpo. Você sabe para que serve. A criança precisa dele para aprender. Toda dificuldade de aprendizagem, envolve o corpo, toda, né? Leitura, escrita e organização simbólica matemática, né? Aritmética. Todas envolvem o corpo, todas. Então, basta saber disso, que já é um grande passo. Beleza, gatos e gatas do Centro-Sul. Beijo demais, ó. Beijo do gordo. Até a próxima. Amanhã tem mais, viu? Ei, professor. Tá, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tá certo. Tchau, Boa boa noite. noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Ai, caramba. Ele saiu.